Olá, querido aluno, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família, sua vida, o ministério onde você congrega, onde você coopera, e o meu sincero desejo é que você esteja abençoado, que você esteja debaixo das mãos do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo seu carinho, pela confiança, de adquirir o material da Cetadeb, esse material que tem produzido conteúdo teológico de qualidade e que você possa ser ricamente abençoado com os estudos teológicos que aqui você tem feito. Que Deus recompense você e claro que para mim também, Adriel Lemos, é um carinho especial estar aqui gravando essa aula, onde hoje nós vamos falar do tópico 4, a aula 4, Nós já estudamos 3 aulas. Nós já estudamos a introdução à psicologia, nós já estudamos a psicologia e as nossas emoções, o desenvolvimento humano, nós falamos na última aula, e hoje a gente vai falar sobre a psicologia no ensino e no aconselhamento, e que, claro, respeitando todas as demais matérias, agora a gente vai entrar numa parte mais prática, onde você vai ver realmente a eficácia da psicologia no dia a dia do ministério. Repito sempre que eu digo, leia o conteúdo antes. Se por acaso você ainda não leu, até sugiro, pausa o vídeo, leia todo o conteúdo, depois você volta a assistir, porque assistindo o conteúdo, depois de ter lido, você vai ter um aproveitamento melhor, certo? A não ser que você seja um aluno muito aplicado, assista agora, leia e depois assista de novo. Aí o seu aprendizado vai ser completo, tá bom? Vamos então para a aula de número 4, Pegue aí o seu livro, por favor, acompanhe ele sempre comigo, porque você acompanhando ele também, você acaba tendo um aproveitamento maior. Então, nessa lição de número 4, conforme eu fiz menção, psicologia no ensino e no aconselhamento, nós vamos tratar agora de uma parte um pouco mais prática da psicologia. Porque, aliás, uma das coisas que eu ainda não falei, e até foi falha minha não ter falado isso, algumas pessoas pensam que psicologia ela se dá apenas no campo clínico. Quando se fala de psicologia, logo que vem na cabeça das pessoas o que é? Um divã, aquele sofazinho. Logo vem na cabeça das pessoas um terapeuta, um médico. Não, a psicologia não faz parte da medicina. Mas logo vem na cabeça das pessoas isso, alguém com um jaleco branco, um atendimento, uma sala, uma conversa, enfim. Só que a psicologia, ela se dá não apenas na área clínica. Existem 5 grandes áreas de atuação da psicologia. E dessas 5 grandes áreas, existem ramificações. A principal, a psicologia clínica. Essa que você conhece, Atendimento clínico, a terapia, processo terapêutico, onde um profissional capacitado, gabaritado, vai ajudar na saúde psíquica das pessoas que precisam de apoio. Uma segunda grande área da psicologia é a psicologia das organizações, chamada de psicologia organizacional. Para ser mais claro, psicologia nas empresas, recursos humanos, A psicologia que trata do treinamento, o coach, por exemplo, que é uma área que hoje está crescendo muito, uma área que nasceu da psicologia, nasceu da administração, nasceu da área de recursos humanos, que recursos humanos também é uma área derivada da psicologia e da administração. Existe a psicologia na educação, que é o que nós vamos tratar um pouco hoje. Quando você vai numa escola, por exemplo, você pode encontrar um psicólogo lá responsável pelo processo de educação. Existem muitos psicopedagogos, que são pessoas que preocupam-se com os processos de aprendizagem, são profissionais que preocupam-se com os problemas de aprendizagem. Por exemplo, é muito comum hoje nas escolas as crianças terem déficit de atenção, terem o TDAH, o TED que se fala, déficit de atenção e hiperatividade. Então existe lá um psicopedagogo que vai trabalhar junto com os professores na atuação dessa escola. Então psicologia clínica, organizacional, psicologia educacional, psicologia hospitalar, eu já fiz estágio em psicologia hospitalar, é uma área muito boa de trabalhar como psicólogo também, porque ali a gente vai trabalhar na saúde, na emoção, na prevenção de doenças daquelas pessoas, principalmente no acompanhamento no setor oncológico. Você sabe que oncologia, questão do câncer, então principalmente na questão do câncer, na perda de pessoas, de entes queridos, está lá um psicólogo para atuar as pessoas que precisam no hospital. E a quinta grande área da psicologia, psicologia social.
psicologia social, ela se depara, né? Ela estuda, ela tem como base a questão da emergência social. Então, em grandes catástrofes, em grandes problemas, em áreas de vulnerabilidade social, em áreas muito pobres, né? Em áreas que demandam um apoio psíquico às pessoas, está lá um profissional da psicologia social atuando. Então, hoje, né, nessa aula, nós vamos falar sobre a psicologia no ensino, que se enquadra na psicologia educacional, e a gente vai entrar no aconselhamento, que se enquadra hoje também na psicologia clínica, ok? Tem o seu livro em mãos, porque eu vou usar ele como base, né? Nós vamos falar hoje sobre 4 aspectos, né? Vamos usar aqui 4 aspectos. 2 sobre a psicologia do ensino, está no seu livro, tá? A escola dominical, o relacionamento professor-aluno, a psicologia aplicada ao aluno, a EBD e o processo de inclusão, que é um tema muito interessante, né? O que significa a inclusão, as políticas, evitando preconceito, o modelo bíblico de inclusão, o processo de inclusão, e nós vamos falar também, né, sobre a psicologia no aconselhamento. São 2 partes da psicologia na educação, no ensino da EBD, e 2 partes da psicologia do aconselhamento, no aconselhamento, né? Que aí entra o ministério do aconselhamento, o obreiro, e compreendendo os propósitos de Deus e enfrentando as crises do ministério, onde nesse primeiro ponto, aliás, se você pegar a sua lição em mãos, você vai ver lá no índice, lá no começo, que o capítulo 5 também chama-se a psicologia no ministério do aconselhamento. Porém, é uma continuidade. Por quê? Porque nesse primeiro ponto, nesse primeiro capítulo, que é o capítulo 4, abre-se um leque para entender a emoção do obreiro, né? Do aconselhador, do facilitador, né? Aquele que está conduzindo o processo de aconselhamento. Você vai perceber que nós vamos falar aqui, do conflito de um obreiro, né? Aquele que está ministrando, aquele que está conduzindo o aconselhamento, os propósitos de Deus e as crises que esse obreiro ele vai enfrentar, né? Porque como pessoa ele é suscetível também aos problemas. Lá no capítulo 5 a gente já vai tirar o foco do aconselhador e vai focar no aconselhado, tá? Aí sim, no processo de aconselhamento, onde nós vamos aprender então sobre esses aspectos, e eu julgo ser muito importante nós analisarmos todos esses aspectos, todos esses focos, né? Porque eu creio que Deus vai usar poderosamente você na instrução dessa aula. Então, queridos, nós vamos agora então ver a escola bíblica dominical, que é o primeiro ponto que você tem no seu livro, né? Então, como eu já fiz menção, são 2 aspectos da escola bíblica dominical, né? Conforme a gente já mostrou aqui, nós vamos ver esses 2 pontos da psicologia do ensino da escola bíblica e depois mais 2 pontos então do ministério do aconselhamento. E a primeira parte é a escola bíblica dominical e a atuação da psicologia nessa escola, né? Então, uma das finalidades básicas da educação é favorecer o desenvolvimento da personalidade do educando, ou seja, o aluno, né? E para tanto, o professor precisa conhecer o seu público-alvo, né? Numa aula anterior, se eu não estou enganado, no capítulo de número 2, eu até já fiz, né, aqui uma brincadeira com vocês, no sentido de como vender um carro, né? E de maneira muito rápida eu vou falar de novo, né? Quando você vai numa concessionária, você espera que um vendedor conheça o carro que está vendendo, não é verdade? Quando você vai comprar um computador, um celular, você espera que o vendedor conheça o produto que ele está vendendo. Você faz perguntas do tipo, né? Qual é a capacidade desse celular? Quanto de memória ele tem? Né? Qual é a capacidade de armazenamento? Qual é a qualidade das fotos? Qual a qualidade da câmera? Quantos megapixels há essa câmera? Né? Qual é a capacidade da bateria? Quantos miliamperes-hora essa bateria tem de capacidade? São perguntas normais feitas a um vendedor. Então, o que eu digo? Se um vendedor precisa conhecer o produto, quanto mais o professor precisa conhecer o seu aluno. Como é que eu, como professor, vou me deparar numa classe com 10, com 20, que seja com 5 alunos, que seja com 3 alunos? Como é que eu vou me deparar com uma classe de pessoas que eu não conheço, né? Quando eu digo não conheço, não estou falando no sentido da relação, estou falando no sentido das necessidades. Porque a escola bíblica dominical, ela precisa atender à necessidade de desenvolvimento da personalidade sob a perspectiva teológica.
É nosso papel incutir na cabeça do aluno o ensino bíblico, teológico, uma cosmovisão cristã, né? A minha visão de cosmo, a minha visão de mundo precisa ser cristã, cristocêntrica, focada em Cristo, assim como a Bíblia é. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que a Bíblia converge em Cristo. Então, o nosso discurso precisa também ser convertido, ele precisa ser convergido em Cristo, né? Por isso que o primeiro ponto que traz o nosso livro é esse relacionamento do professor-aluno, né? Esse relacionamento que precisa ter. E esse relacionamento, ele só será saudável a partir do momento em que o professor, primeiro, conhecer o público que ele está trabalhando. Então, por exemplo, se eu estiver liderando, se eu estiver ministrando para crianças, né? Como é que eu vou numa escola bíblica dominical de crianças? Eu vou ensinar você. Você vai de terno, você vai de gravata, bonita, né? Chega lá, você entrega uma Bíblia para cada criança de 3 anos e diz para ele, abra aí em João 3,16. Você vai fazer isso? Claro que não, né? Se você fizer isso com crianças de 3 anos, nós aprendemos isso na aula anterior, você vai perceber que a criança ela não tem a capacidade cognitiva ainda, né, para ter esse aprendizado. Por isso que uma professora ou professor de escola bíblica dominical da área infantil precisa atuar de maneira lúdica. Desenhos, brincadeiras, né? Atividades que possam proporcionar à criança o aprendizado conforme o seu mundo. Da mesma maneira, por exemplo, você não vai chegar numa classe de jovens e vai dizer para eles, gente, eu trouxe aqui hoje figurinhas para nós colorir. Não dá, né? Então, cada área tem a sua forma de atuação. Por isso que o professor precisa conhecer o seu aluno. O professor precisa ter uma visão correta do seu aluno. E sobre visão, tem uma história que eu acho muito fantástica. Da área da administração, mas vai caber muito bem ao que eu quero dizer para você aqui. Certa vez, talvez até você já tenha ouvido essa história de outras maneiras, né? Mas certa vez, uma empresa, há centenas de anos atrás, ela estava lançando, né, uma nova marca de sandálias e sapatos. E um vendedor ele foi enviado para uma determinada região muito pobre da África para fazer uma pesquisa de mercado, né, para investigar a possibilidade de colocação do seu produto lá no mercado. Quando essa pessoa chegou lá, né, em alguns dias de consulta, ele ligou, né, para o seu patrão, para quem o tinha enviado, e disse, estou voltando, estou muito frustrado, né, aqui ninguém usa sandálias, é uma região muito pobre, então eu creio que nós não tenhamos aqui um grande futuro, porque é um produto que aqui não tem um grande futuro. Não é promissor um produto que aqui não existe ainda, né? Essa foi a visão. Escute isso, visão. Esse patrão, esse dono de empresa, né, inconformado com essa visão, ele manda outra pessoa para lá, né? Ele manda um outro consultor, uma outra pessoa. Quando essa pessoa chega lá, em alguns dias de pesquisa de mercado, ele liga para o seu patrão novamente. Eu penso que o patrão, quando viu a ligação, pensou, né? Poxa, mais um. Só que a reação desse foi diferente. Ele disse, pode contratar mais gente, pode aumentar a empresa, pode chamar todo mundo para trabalhar. Aqui ninguém vende sandálias. Nós seremos os pioneiros, os primeiros a atuar nesse mercado. Então, olha a diferença de visão. Enquanto que um foi e não viu nenhuma perspectiva, o outro viu o start de um novo projeto, o start de um novo trabalho lá. Assim é o professor, né? Não entendi, André, eu vou te explicar. Quando o professor chega diante de uma classe, ele pode ter duas visões, positiva ou negativa. Ele pode olhar aquela classe com uma visão positiva, tendo ali, né, uma boa energia, uma boa dinâmica, um bom trabalho com essa classe. Ou ele já pode, desde casa, sair desanimado para ministrar aula. Então, tudo depende o quê? Da visão. Uma vez que o professor ele tem uma visão adequada dos seus alunos, ele consegue ter um bom relacionamento. E ele consegue transpor, né, essa barreira que muitas vezes existe entre professor e aluno, né? Desculpa, entre aluno e professor. Por isso que a lição, né, o livro, ele traz ali o primeiro ponto, que é o quê? Empatia. E empatia, gente, nada mais é do que aceitar, perceber, entender a outra pessoa pela sua perspectiva. Não é pela minha perspectiva. Porque quando eu olho pela minha perspectiva, eu estou olhando pela minha cosmovisão, eu estou olhando da minha maneira, eu estou olhando do meu jeito, eu estou olhando de acordo com os meus valores, né? Isso não é empatia.
Empatia é quando você se coloca no lugar da pessoa, quando você está no mesmo patamar da pessoa. Não estou dizendo que você precisa ser essa pessoa, mas mentalmente, psiquicamente, você tem que ter empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar dessa pessoa. Uma vez que nós temos a capacidade de empatia, nós conseguimos desenvolver um bom relacionamento, de professor para com o aluno, para influenciar positivamente esse aluno, Agora, quando nós não temos empatia, nós influenciamos de forma negativa. Quer que eu cite um exemplo, para ser bem claro? Eu vou citar. Por exemplo, um líder de adolescentes, um professor de escola bíblica dominical da área de adolescentes, Ele chega na classe de adolescentes, ele não se coloca no lugar dos seus alunos, Ele pouco se importa com as necessidades de um adolescente. Ele acha que em rede social é besteira, ele acha que a internet é bobiça. Eu já ouvi uma pregação de um pastor dizendo que a internet é infernet, não é internet, é infernet, fazendo alusão ao inferno. Então, se um professor ele vai com esse perfil para uma classe de adolescentes, ele não está se colocando no lugar de um adolescente. Por quê? Porque um adolescente ele vive a tecnologia na sua totalidade. Um adolescente é um nativo digital. O adolescente faz parte da geração Z, uma geração que já nasceu com o advento da tecnologia, uma geração que lida com tecnologia diariamente. Então, quando o professor vai para a classe e diz, isso aí é besteira, isso aí é bobice, isso aí não agrada a Deus, esse professor está fadado ao fracasso, Porque ele não se coloca no lugar do adolescente. Ele não olha a perspectiva do adolescente. Ele não olha o mundo do adolescente. Ele está olhando o seu mundo. Quem sabe seja uma pessoa de mais idade, que talvez não tenha tanto tato, não tenha tanta facilidade com a internet, e acaba fazendo o quê? Tendo uma visão negativa, distorcida. Da mesma maneira, um professor infantil, chegando lá e acha que tem que ministrar, tem que pregar para as crianças, É outro tipo de exemplo, de maneira em que não nos tornamos empáticos, Não temos empatia, ou seja, não nos colocamos no lugar dos alunos que estamos ali responsáveis para ministrar. Por isso, empatia é muito importante. Ok? Segundo, é preciso também saber ouvir. Deixa eu falar um negócio para você aqui com todo carinho. Escola Bíblica Dominical não é monólogo, O que eu estou fazendo aqui é uma espécie de monólogo. Eu estou falando, você está ouvindo, É mono. Eu falo, você ouve. Infelizmente, até quem sabe futuramente a escola proporcione isso, quem sabe haja uma interação entre um professor e o aluno, de maneira mais direta. Quem sabe até tenha, mas não de maneira que você consiga intervir aqui no vídeo, é isso que eu quero dizer. Mas o fato é que a escola bíblica dominical não é um monólogo, é um diálogo, Porque você não pode chegar lá como um ditador, um chefão, o super dono do conhecimento. Não, você precisa saber ouvir os seus alunos. E aqui na lição traz o ponto 2 ali, que é muito importante, que é absolutamente necessário, toda a comunicação interpessoal na sala de aula. Então, o aluno ele precisa expressar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, as dúvidas, as necessidades, as angústias. E o professor precisa ser o quê? Um bom ouvinte. Não dá para ele ser um bom comunicador sem ser um bom ouvinte. Então, o professor, para ter sucesso e ter uma influência positiva, ele precisa saber ouvir. Quando o professor não ouve, ele influencia de maneira negativa, porque ele está passando uma mensagem de que não considera, que não respeita, de que ele não está interessado com a necessidade dos seus alunos. O ponto 3, que é congruência. O que é congruência, Adriel? Congruência é ser verdadeiro. É ser coerente. O professor precisa ser coerente naquilo que ele ensina, nas suas palavras. Ele tem que ser sincero com a classe, ele tem que ser sincero com os alunos, ele não pode decepcionar os alunos. É o ditado bem famoso, que alguns vivem. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O discurso é bonito, mas as nossas atitudes, o meu caráter, o meu dia a dia, o fruto do Espírito Santo não se manifesta naquilo que eu estou vivendo. Então o professor tem que ser congruente, verdadeiro, coerente, sincero. Aliás, nós podemos ver ainda um outro aspecto da coerência, que é o quê? A coerência do ensino também, O professor precisa ser verdadeiro naquilo que ele está ensinando, sincero com a classe, Ele precisa ter empatia, ele precisa saber ouvir e ele precisa também facilitar
O ponto 4, a interação do grupo. Repito de novo, ali não é uma sala de aula militar. Com todo respeito, se você é aluno é militar, eu creio que nesse gigante universo de alunos do CETADB, quem sabe você seja, né, da área militar, eu respeito, aliás, eu tenho muita admiração, né, pela área militar brasileira, mas a sala de aula, ela não pode ser num estilo muito agressivo militar. Eu sou o professor, fiquem quietos. Tem professor que é assim, não dá para ser dessa maneira, né? O professor precisa facilitar a integração. Repito, não é monólogo, é diálogo. O professor está ali para interagir, né? Para facilitar, ser um facilitador desse conhecimento. Por isso, né, que conforme o livro traz para você, tem algumas dicas ali, né? Por exemplo, não seja intransigente ou então repressor, né? Se um aluno trouxe ali alguma informação, não seja repressor, não seja intransigente, não seja grosseiro com esse aluno, seja empático, seja amoroso, né? Saiba estabelecer limites para o grupo, porque afinal de contas, você é o professor, não é aquele aluno metido que toda classe tem, né? Você é o professor. Quando você vê que quem sabe alguma coisa está saindo meio fora do prumo, dá uma segurada, né? Ó, gente, a discussão não é essa. Eu vou citar um exemplo. Esses dias eu ministrei uma aula sobre ministério juvenil para uma classe de 15 diáconos, junto com as esposas, eram 30 alunos, né? 15 diáconos que estavam sendo ordenados a diácono. Na igreja que eu congrego, louvo a Deus pela vida do meu pastor, há um curso de preparação para o diaconato e um curso de preparação para o presbiterato. Então, aqueles postulantes, aqueles candidatos ao diaconato, né? Eles passaram pelo curso e eu ministrei uma aula falando sobre o ministério juvenil e dei uma pincelada sobre a questão da ditadura militar. Mas eu não estava falando sobre o conservadorismo, sobre esse pensamento conservador que nós cristãos temos. Eu estava falando em partes da privação da liberdade que muitas pessoas viviam. Na sala tinha uma pessoa que não concordou com a minha opinião e como eu sou empático, aprendi a ser. Eu sei ouvir, aprendi a ser. Eu sou coerente, eu aprendi já a facilitar a interação do grupo, deixei o irmão se expressar, né? Eu, de maneira que concordei e discordei em alguns pontos da fala dele. Só que essa conversa, ele falava, eu falava, outro falava, só que essa conversa se estendeu por uns 3 ou 5 minutos. E a minha aula era de aproximadamente 1 hora, então eu não podia permitir que aquilo continuasse, porque senão a discussão se tornaria política e não teológica. Então, com muita educação, o que eu fiz? Disse, irmão, muito obrigado por expressar a sua opinião, ela é importante para mim. Se o senhor desejar, no intervalo a gente pode continuar conversando, mas eu preciso seguir a minha aula porque eu tenho aqui uma grade a ser tratada e pronto, irmão, encerrei o assunto, né? Isso é facilitar a interação do grupo. Isso é estabelecer limites para o grupo. O grupo precisa entender que o professor é você, não é os alunos que se metem. Porque tem aluno que vai se meter numa vez, ele vai falar outra, ele vai falar outra. Se você for um professor que não tem as rédeas nas mãos, de repente a classe percebe que você perdeu a classe, né? Que você perdeu a condução da classe. Isso é muito perigoso. Então, estabeleça limites, né? Não marginalize, não rejeite alguém do grupo. Todos são importantes, por mais que um é filho do pastor, outro ele faz curso teológico, o outro é não sei o quê. Aí tem lá uma pessoa simplesinha, né? Mora lá no interior, ou então mora lá na periferia da cidade. Não despreze ninguém, todos eles são importantes, né? Não use o grupo para o interesse pessoal, eles são um grupo, não são ali pessoas a serem aproveitadas. E evite descarregar os seus problemas no grupo, né? Professor, pregador, aliás, pregadores, né? Quem sabe você seja um pregador. Nunca use o púlpito para o desabafo, irmão. Para desabafar você tem um psicólogo, né? Para desabafar tem área de aconselhamento na igreja, que logo mais a gente vai falar. Não use o púlpito como desabafo, ok? O ponto 2, então, vai falar sobre a psicologia aplicada ao aluno. Até agora eu falei mais ao professor, agora vamos ao aluno, né? E conhecer o aluno é uma tarefa primordial. E eu já fiz menção dessa ideia, né, de vender um carro. Trabalhar com o aluno é a mesma ideia de vender um carro. Tem que conhecer tudo, tem que conhecer o aluno. Então a lição, ela traz aqui, né, alguns pontos como a criança, o adolescente, os jovens, adultos e idosos. Por motivo de aproveitamento da aula, tudo isso que está aqui
faz parte da aula anterior. Claro que eu vou dar uma pincelada, mas não vou me aprofundar tanto. Porque se eu me aprofundar nesses 4 itens, eu vou repetir aquilo que eu já ensinei para você na aula 4, ok? Na aula 3, quer dizer. Então, se você, quem sabe, não entendeu alguma coisa daqui, a minha sugestão é volte na aula 3 e assista toda a aula para você ter uma compreensão mais ampla, tá bom? Mas vamos lá. Então, qual é o papel do professor? O papel do professor é entender, né? É aplicar o seu conteúdo para a realidade do aluno. Aliás, talvez esse seja um dos grandes desafios de um professor. Porque veja bem, quem sabe você seja mestre em teologia, quem sabe você seja doutor em teologia, quem sabe você já tenha, né? Na verdade, deixa eu corrigir, se você está fazendo média, porque você ainda não é, ou talvez seja numa outra área, mas quem sabe você esteja caminhando para uma pós-graduação em teologia, para um mestrado em teologia. Aliás, eu já faço a propaganda aqui, continue depois do médio, fazendo o avançado em teologia pelo CETAD também. E o grande trabalho nosso aqui que é ter esse conteúdo em mãos, né? Ter esse arcabouço no nosso intelecto, na nossa memória, na nossa psique. Nós temos um entendimento teológico, mas como é que eu vou tratar? Como é que eu vou falar sobre a teologia do pecado para as crianças, né? Você vai chegar lá e vai dizer, se vocês pecarem, vocês vão para o inferno. É isso que você vai fazer? Não. Né? Você precisa fazer o quê? Trazer esse ensino para a criança de maneira que ela possa entender. O adolescente da mesma maneira, o jovem da mesma maneira. Então, por isso que a lição, né, você tem nas suas mãos aqui, deixa eu pegar apenas por didática minha aqui. Você tem na sua lição, por exemplo, o fato da criança. Então, a criança, por exemplo, qual é, né, a ideia a ser aplicada ao aluno? A criança tem que ter um ensino gradual. Tem que ser um ensino que envolva a criança nas suas necessidades. Por isso que o ambiente, nós vamos falar sobre isso depois, o ambiente, a sala, né, a aula, ela precisa ser lúdica, ela precisa contemplar as necessidades dessa criança. O professor tem que acreditar na criança. Afinal de contas, né, deixa eu corrigir algo que eu tenho falado aqui, não é nem corrigir, é só complementar. Liderar crianças, né, você lidar com crianças, você ensinar crianças na escola dominical, querido, não é só chegar lá, jogar desenhos e pedir para as crianças desenharem. O papel do professor não é esse apenas. O papel do professor é o quê? É envolver a criança nesse ensino, de maneira que ela tenha capacidade a ter aprendizagem sobre esse conteúdo, ok? Da mesma maneira o adolescente, né? Você pode ler depois alguns pontos a mais ali, porque conforme eu já fiz menção, esse conteúdo está todo disposto na aula 3. O adolescente da mesma maneira. O adolescente ele precisa ser excitado com os seus conhecimentos, né? O adolescente ele tem que ter um engajamento. Aliás, eu fiz menção, mas vou repetir novamente, nós estamos hoje fazendo parte, né, de uma geração Z, adolescentes são geração Z. Pastor, o que é geração Z? É geração zapear. Quando você tem o seu smartphone, né, e fica zapeando nele, você fica rolando página para cima, para baixo, vendo um monte de coisa lá que não serve para nada, isso é zapear. Quando o irmão chega cansado, em casa, do trabalho, toma um banho, senta no sofá, fica clicando no canal de TV, né? Você já viu um homem fazer isso ou não? Segundo o pastor Cláudio Duarte, ele entra na caixinha do nada, né? A mulher pergunta, ele vai dizer, não estou fazendo nada, ele só está passando o canal. Isso é zapear. Essa geração hoje é assim, é uma geração que tem muito conteúdo, muita informação. Então, se o professor não excitar o aluno nesse conhecimento e não engajar ele nesse aprendizado, a aula vai ser chata. A aula não vai ser produtiva, não vai chamar a atenção de um adolescente. Por isso que adolescentes, eles precisam ser envolvidos nas atividades educacionais. O que é envolver um adolescente? É você deixar ele fazer parte do processo, é você usar esse adolescente, é você fazer grupos de debate, quem sabe seja você todo domingo, ou não sei se a sua escola dominical seja outro dia, né? Quem sabe na escola dominical você proporcione esse adolescente fazer uma parte do processo, delegue para ele uma responsabilidade, coloque ele no centro, no foco. O adolescente ele gosta de estar envolvido, o adolescente não gosta apenas de receber ordens, ele gosta de participar das decisões. Por isso que adolescente, o professor ele tem que ser um conselheiro. Repito aquilo que eu já me fiz menção outro dia. O professor não pode ser um pai chato. O líder de adolescentes não pode ser um segundo pai, repressor, brigão, porque aqui é do meu jeito. Não. O professor ele precisa ser o quê? Um conselheiro. Ok? Vamos adiante aqui, né? Porque nós precisamos avançar.
Os jovens, né? Os jovens também, eles são muito semelhantes na questão dos adolescentes, né? Por exemplo, na questão do envolvimento dos adolescentes ali, na questão do envolvimento e do professor como conselheiro, a lição traz algumas dicas que você pode ler lá depois, como encenação, dinâmica de grupo, trabalhos de apresentação, batalhas, né? Certa vez numa gincana bíblica, eu e um amigo meu, na verdade, quem criou não foi eu, porque eu não trabalho com eletrônica. Ele criou uma mesa muito legal, fez um circuito eletrônico com 2 botões, né, e uma lâmpada aqui no meio. O que acontecia? Quem batia o primeiro botão, né, acendia uma lâmpada e outra. Só que o sistema eletrônico, ele cortava a eletricidade da outra lâmpada. Como funciona? Eu não sei, porque eu sou psicólogo e não formado em eletrônica, né? Então o que acontece? Quando batia um botão, a outra lâmpada não acendia. E foi muito legal, porque nós compramos chantilly, colocamos dentro colocamos num recipiente de um prato plástico, né? E havia ali perguntas bíblicas fáceis. Então o que acontecia, né? Quem respondia a pergunta certa tinha o direito de torta na cara do adolescente. E são atividades como essa que fazem com que proporcionem um conhecimento muito legal. Claro que esse tipo de atividade não dá de fazer na escola bíblica no dia a dia normal, né? Mas é um exemplo para você, quem sabe, uma sugestão. Na primeira aula do trimestre, faz fora essa aula. Tira da igreja, irmão, tira da sala. Ou será que você tirar a escola bíblica dominical da sua sala é pecado? Não, né? Leva fora, faz num outro ambiente, pega um sítio, pega sei lá, a casa de um irmão, onde tem lá uma piscina para depois eles tomar um banho, onde tem lá um local para eles brincarem, extravasarem, ou primeira, ou quem sabe até a última, né? A última lição da sua escola bíblica dominical você pode fazer fora. Na igreja que eu pastorei uma igreja e cuido de mais 2, né? Então o que eu faço? Toda a primeira aula do trimestre, eu junto as 3 igrejas numa aula, para integrar esse grupo, né? Ou seja, no primeiro trimestre nós fizemos numa, no segundo trimestre em outra e no terceiro trimestre em outra. E depois roda tudo de novo. A igreja que cedia, né, a igreja que recebe as demais congregações, ela faz um café. Ah, pastor, mas tem custo. Que custo, irmão? Pede para as irmãs fazer um bolo. Um irmão leva um café, um irmão leva um refri, uma irmã leva um doguinho lá, um cachorro quente. Eu não sei como é que se fala na sua região, mas em Santa Catarina a gente fala cachorro quente. Outra irmã leva um bolo de laranja, outro leva um bolo de cenoura. Tem gente que leva torta, tem gente que leva torta fria. Querido, os próprios irmãos se engajam nesse projeto. Então, da mesma maneira o trabalho de adolescentes e também o trabalho de jovens. Aqui está listado junto jovens e adultos, porque, em geral, né, muitas igrejas trabalham com essa ideia junta, apesar de que a nossa casa, a CPAD, tem lições separadas, e eu sugiro a utilização de lições separadas. Mas, em geral, né, é junto, por isso que aqui está jovens e adultos, mas quando é separado, eu aconselho que seja separado para que haja um foco diferenciado, né? Então, nos adultos, muda um pouco o foco, porque já não são adolescentes e crianças. Mas, da mesma maneira, a aula tem que ser dinâmica, tem que ter bom conteúdo e tem que ter prática. Deixa eu dar uma sugestão para você, professor, aqui, para mim avançando aqui, para também não investir muito tempo nisso aqui. Mas deixa eu dar uma sugestão. Hoje, muitas igrejas no Brasil têm produzido bons conteúdos, subsídios de aula. Eu, por exemplo, gravo um subsídio para jovens, né? Igrejas no Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem um pastor muito conhecido, não lembro o nome dele agora, da Assembleia de Deus de Campinas, que grava um subsídio da Escola Bíblica Dominical já há muitos anos. Então, professor, qual é a primeira dica? Durante a semana, assista esse subsídio, porque você lê a lição, você assiste o subsídio gratuito pelo YouTube, só bota lá, subsídio EBD aula tal, vai aparecer um monte. Você escolhe o melhor professor, aquele que você, quem sabe, mais vai ali interagir, aquele que você vê que tem mais, mais afinidade com você, e você vai melhorar muito a sua aula. Aliás, outras igrejas disponibilizam até os slides de aula. Querido, olha que facilidade. É de graça, irmão. É fácil. Você vê a videoaula, você baixa os slides, usa os slides na sua igreja, né? Creio que a sua igreja tem data show. Se não tiver, me perdoe, mas de qualquer maneira os slides servem para você estudar. Assim você faz a sua aula mais dinâmica, assim você leva mais conteúdo e você tem a capacidade de ter uma aula mais prática, ok? Idosos, em geral as igrejas não separam,
Mas os idosos, quando a gente ministra aula a eles, nós precisamos ter noção de que idosos têm uma memória, né, já um pouco mais enfraquecida pelo envelhecimento. Nós já fizemos menção disso na aula 3. Sugiro que, se você talvez não tenha pegado tão bem, volte para assistir, né? Os idosos também precisam ter uma melhor elaboração do pensamento e são um pouquinho mais rígidos, né? Então, dependendo do conteúdo que está sendo ministrado, tem que ter um cuidado, porque, em geral, né, o idoso ele tem uma tendência maior à rigidez, e isso é muito normal, e o professor precisa estar preparado para isso, ok? Vamos, então, para o ponto 2 do nosso livro. A EBD e o processo de inclusão. Aliás, a inclusão ela vem sendo discutida muito, principalmente na área da psicologia social, na área da psicologia administrativa, organizacional, da inclusão do deficiente também no mercado de trabalho e também da psicologia clínica, né? Então, essa área de inclusão é uma área muito importante e a igreja não pode estar distante, a igreja não pode estar aquém da inclusão de pessoas necessitadas, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é inclusão. Segundo dados do IBGE, né, em 2000, olha que isso aqui é antigo, tá, gente? Eu peguei com base no livro, né? Segundo dados do IBGE, no Brasil existem cerca de 24 milhões, não é mil, 24 milhões de pessoas que têm algum tipo de incapacidade ou deficiência física ou até mesmo mental. Isso representa aí 15% da população. Só que nós estamos falando de um dado já muito antigo, né? Hoje esse número certamente é muito maior. Então nós vivemos num país, né, assim como todos os demais, que precisa dar uma atenção especial para aqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que muitas vezes são deixados de lado por algum tipo de deficiência, né, por algum tipo de incapacidade, algo que muitas vezes os exclui das atividades normais. Então, conforme a nossa lição, conforme o nosso livro, né, o primeiro ponto é o que significa a inclusão. A inclusão, querido, significa nós incluirmos, né, um deficiente dentro dos projetos que desenvolvemos. Segundo a nova lei, né, de diretrizes e bases da educação brasileira, uma lei aprovada, né, em 96, e essa lei vem sofrendo algumas modificações, é determinado, isso é lei, é determinado a inclusão total e incondicional de todo aquele que precisa, de todo deficiente, de todo incapacitado. Isso é lei, querido, não é qualquer bobiça, não é qualquer besteira. Porque a inclusão é uma proposta de incluir na sua totalidade. Não é apenas botar um cadeirante na sala. Não é apenas ter um deficiente auditivo na sala. Não é apenas ter um deficiente visual na sala. Não. É uma proposta de incluí-lo na sua totalidade. Ele precisa estar na sala, mas ele precisa estar interagindo, ele precisa estar aprendendo, ele tem que ter um rendimento assim como os demais alunos. Quem sabe, né, a sua incapacidade seja mental, algum tipo de incapacidade psíquica, mas mesmo assim, ou o professor ou um facilitador precisa preocupar-se para que esse aluno também tenha algum tipo de rendimento, né, algum tipo de aprendizado de acordo com a sua capacidade. Talvez a gente não consiga, né, empregar, né, um ensino para um aluno que tem alguma incapacidade psíquica da mesma maneira como aqueles que são ditos normais, porque todos são normais, não há anormalidade, né? Mas digamos que a capacidade daqueles que não têm capacidade acaba sendo maior daqueles que têm algum tipo de incapacidade ou deficiência. Então é nosso papel enquanto professor, enquanto pastor, enquanto obreiro que você será, enquanto presbítero, enquanto missionário, enquanto pregador do evangelho, é nossa preocupação, é nosso dever preocupar-se com aqueles que também possuem algum tipo de incapacidade. Então, a ideia da inclusão é inclusão total, é uma inclusão incondicional de todas as pessoas, independente de idade, de cor, de raça, de sexo, né? Porque eu vou falar sobre isso um pouco mais avante,
Mas nós temos um preconceito muito grande com relação à homossexualidade, e eu não estou falando de nós concordarmos com a prática, porque biblicamente, eu estou usando a Bíblia como referência, nós temos pontos bíblicos para refutar essa prática, né? Só que isso não significa que nós devemos rejeitá-los, que nós não devemos amá-los, que nós devemos agir com preconceito. A Bíblia nunca ensinou isso. Em momento nenhum, pecador nenhum, ele sofreu o preconceito de Cristo Jesus, e esse é o ensinamento que nós devemos ter também, né? Por isso que é nosso dever incluir a todos, independente de classe, de idade, independente de filho de quem quer que seja, é filho do vereador, é filho do prefeito, é filho do pastor, é o jovem que mora lá na periferia, que vem com o sapatinho furado, não interessa. Todos eles precisam serem incluídos em todas as suas necessidades. Por isso que o livro que você tem na mão, né, pegue lá o livro, eu não consigo dizer a página para você, porque alguns livros diferem em página, mas no livro, né, tem ali 3 pontos que podem ser observados com relação ao que significa inclusão. Então, a inclusão, ela deve ser vista sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto da presença, né? O que é a presença? É estar inserido, presença física, né? A criança, o adolescente, o jovem, o incapacitado, ele precisa estar presente. Mas, pastor, ele tem uma incapacidade motor, ele não consegue andar. Então, encaminhe alguém para pegar essa pessoa, irmão. Será que na igreja não tem um irmão que possa disponibilizar o seu carro para trazer essa pessoa para a igreja? Ah, pastor, mas é difícil, todo domingo o irmão passa lá. Faz uma escala, querido. É simples, né? Todo domingo passa um para pegar. Se na sua classe de jovens tem 10 jovens, que 3 têm a carro, a cada um domingo um passa, né? Ou na igreja, ou de qualquer maneira. Tem professores que, muito esforçados que são, muitas vezes passam na casa da criançada toda, né? Conheço gente que é assim. Tem um irmão que tem carro, cabe só 5, irmão. Ele bota 10 adolescentes dentro, né? Eu nunca vi. Tem um irmão que uma vez eu congreguei junto, ele tinha uma belina, na belina, só na parte de trás ele botava uns 15. Ia tudo amontoado, irmão. Né? Não estou dizendo que isso é correto, porque também isso é uma infração de lei, né? Isso é pecado, aliás. Mas o fato é que o irmão empurrava tudo da belina, irmão. A belina chegava em pé, assim, né? Porque tinha uns gordinhos também, né? Uns gordinhos que nem eu. A belina chegava em meia arcada, mas ela ia. Criançada toda, adolescente, tudo, na sala de aula lá aprendendo. Isso é presença. Não importa se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é pardo, se é indígena, não importa se é cultura italiana, americana, não interessa. O que interessa é que eles precisam estar presentes. Aí você vai dizer, ok, pastor, eu já tenho feito isso. Eles estão presentes, tá bom? Não, senhor, não, senhora. Além de estar presentes, eles precisam participar. Ah, pastor, o que é participar? Né? Participar é estar, é interagir, né? É estar aprendendo. É o professor oferecer condições para que ele interaja. O deficiente não pode ser um peso morto dentro de uma sala. Um deficiente não pode ser alguém ali excluído dentro de uma sala. Aliás, esses dias eu vi uma reportagem de uma escola, não lembro onde, não lembro em que situação, em que os alunos foram para um cinema, né, e existia lá um deficiente físico, um cadeirante, e esse deficiente físico cadeirante foi deixado dentro da sala, irmãos. Meu Deus do céu. Olha o pecado cometido com essa pessoa, uma criança. Eu não sei se os professores não tinham condições, não sei se os professores não tinham um carro adequado. O que eu sei é que essa criança ficou na sala, irmão, esperando seus coleguinhas voltarem do cinema. Eu não sei se era um cinema, se era passeio, eu não lembro o que era. Mas nós não podemos cometer esse erro. Por isso que o aluno, além, né, de estar presente, ele precisa participar e ele precisa adquirir conhecimento. Aí eu volto na questão que eu estava comentando, né? Ah, mas pastor, é que ele tem uma deficiência psíquica, ele tem uma deficiência motora, uma deficiência de incapacidade mental. Mesmo assim, nós devemos ainda, no máximo, né, o máximo que nós conseguimos, nós devemos proporcionar o conteúdo que eu e você temos condições de passar, ou ter um facilitador, ter alguém capacitado que possa também auxiliar esse aluno. Nós vamos falar isso mais para frente, ok? O ponto 2, né? As políticas públicas de inclusão. O que são políticas públicas, Adriel? Políticas públicas são leis,
direcionamentos, são estudos científicos, né? Tudo que é produzido no campo da política no sentido da inclusão. Então, é possível enumerar várias que foram adotadas nos últimos anos no nível municipal, estadual e federal. Eu coloquei aqui ver livro, por quê? Porque não precisa eu me ater e ler todas elas. Você tem no livro. E o que você tem no livro, obviamente, eu não estou aqui para ler. Repito mais uma vez isso, né? Você não comprou o DVD, você não investiu esse dinheiro para ter aqui um leitor. Eu não sou leitor de livro, eu sou um professor, um facilitador. Então sugiro que você leia todos eles ali. Eu vou ler apenas um ou dois, né? Como, por exemplo, a contratação de profissionais especializados na atuação de segmentos de educação especial. Então é muito comum, quando uma escola tem um deficiente, quando a escola tem uma pessoa especial, você vê um facilitador. Alguém que está ali especificamente para auxiliar aquela pessoa. Isso é lei já. Toda escola é obrigada a ter. Conforme tem lá uma pessoa deficiente, tem um facilitador, tem alguém responsável lá. A reserva de assentos, né, preferenciais em meios de transporte, isso a gente vê muito, né? A acessibilidade dos prédios públicos, né, dos ambientes públicos. Aliás, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as próprias prefeituras também têm feito muitas adequações nos ambientes públicos, nas ruas, né, com as rampas, semáforos, né, com aquela emissão sonora para quem é deficiente auditivo. As ruas você percebe também que tem um certo... me perdoe pela ignorância, mas eu não sei o nome daquele trilho, enfim, ele é uma espécie de referência para quem tem deficiência visual, né? É uma referência para que a pessoa tenha a noção de onde ela está caminhando, é quase que uma espécie de um caminho virtual para essa pessoa. O treinamento de muitos cães-guia para quem tem deficiência visual. Então são várias as políticas públicas que têm sido incluídas, né, dentro da legislação brasileira, a fim de trazer um pouco mais de facilidade para essas pessoas. Aliás, uma coisa que eu acho que seja extremamente importante eu aqui dizer também, é a questão de que muitas igrejas têm se adequado a isso, né? E acaba sendo uma obrigação do Corpo de Bombeiros. Quando uma igreja nova é construída, você sabe que a primeira coisa a ser feita é ter um projeto aprovado, né, na prefeitura. Muitos pastores ainda não fazem isso, mas é adequado que se faça para que haja ali uma regulação, né, para que haja ali uma adequação às leis. Então, aprova projeto na prefeitura, aprova projeto no bombeiro, constrói-se a edificação. O próprio bombeiro já vai dizer como é que você tem que fazer uma rampa, como é que você tem que fazer acessibilidade, tem que ter um banheiro acessível para as pessoas com deficiência física, tem que ter saídas de emergência, tem que ter lâmpadas de emergência, tem que ter extintores de incêndio, tem que ter tudo isso numa obra aprovada, né? Então, por isso que políticas públicas como essa questão da legislação do bombeiro, da prefeitura, já contemplam, né, na construção de ambientes públicos, que é a questão da igreja, essa adequação para o recebimento, então, dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, que é o que nós estamos falando aqui. Ok? O terceiro ponto do livro é evitando o preconceito. Tem aí no seu livro, dá uma olhada ali, e tem alguns pontos ali, são 2 pontos que a gente precisa observar, né? E eu coloquei aqui, conforme está no livro, a igreja não pode tornar-se omissa, nunca, diante dessa realidade. Há 2 coisas que precisam ser evitadas quando nós tratamos da questão da inclusão, né? Repito mais uma vez, Adriel, eu não sou pastor, mas você tem uma chamada ministerial. Quem sabe seja uma questão de tempo até Deus colocar na sua mão essa responsabilidade. Não, Adriel, mas a minha área é outra. Mas, querido, todos nós precisamos ter um olhar para a inclusão, né? Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que isso vai acontecer. Mas e se amanhã ou depois você tem um filho com algum tipo de deficiência? Se amanhã ou depois você tem um neto com algum tipo de deficiência? Ou você torna-se obreiro de uma igreja que tem alguém com deficiência? Então nós precisamos estar atentos para isso. Por isso que são 2 pontos muito importantes, né, para que a igreja evite o preconceito. Primeiro, a ignorância. Aí você vai dizer assim, Adriel, que palavra feia, né? Me chamar de ignorante. Querido, ignorância, muitas pessoas levam para o lado errado. Ignorante nada mais é do que aquele que não tem conhecimento, né? Ignorante é aquele que não tem acesso ao conhecimento. Então, veja bem, ignorante você já não mais é, porque você está tendo aqui uma aula, você está tendo um conteúdo de qualidade falando sobre o processo de inclusão e sobre a importância da inclusão na igreja, né? Então, por exemplo, o que é ignorância? Ignorância é quando o pastor, quando o líder, quando qualquer pessoa diz assim, lá vem um deficiente, né? Lá vem essa gente diferente.
lá vem um doente, né? Ou ainda na pior das situações, lá vem um defeituoso. Querido, isso não pode, né? Nós devemos falar as palavras corretas. Então a palavra correta o que é? Um deficiente físico, um deficiente auditivo, alguém com uma incapacidade motora, né? Você não vai dizer, o cego lá. Não pode falar isso, irmão. Isso é feio, é pejorativo, é ignorância isso, né? Nós devemos tratá-los com muito cuidado, com muito carinho, e nós devemos encarar essas pessoas como pessoas normais. Claro que, né, com um tipo de incapacidade que precisam do nosso apoio. Outro ponto importante é nós não termos preconceito, irmão. Vamos lá, vamos entender o que é preconceito. Olha só, você separa aqui essa palavrinha, né? Pré-conceito. Então, preconceito o que é? É aquilo que antecede um conceito, né? Então, quando você tem um pré-conceito, você tem um conceito equivocado. E muitas pessoas, muitas igrejas, muitos líderes, muitos obreiros, né, acabam não atuando nessa área. Por quê? Porque acabam tendo um preconceito, né? E não deseja, não quer, não atende às necessidades dessas pessoas, e a nossa responsabilidade é atender elas na sua necessidade. Por isso que Atos dos Apóstolos, né, escrito pelo nosso querido amigo médico Lucas, disse o seguinte no capítulo 10 e 34. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Aqui não está falando apenas de raça. Aliás, nós usamos isso muitas vezes para dizer que Deus não distingue de pobre e rico, não é verdade? Irmãos, porque Deus usa todos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus usa pobre, Deus usa rico. Nós fazemos isso geralmente nesse versículo, só que aqui Deus está falando da sua totalidade. Deus não faz acepção daquele que tem deficiência auditiva, daquele que tem uma deficiência visual, daquele que tem uma deficiência física, daquele que tem uma incapacidade mental, uma incapacidade psíquica, né? Então, Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer, ok? O ponto 4, né, ali ainda sobre EBD e o processo de inclusão, vai falar o quê? Vai falar sobre algumas coisas, né, alguns processos que nós devemos fazer. Então, a escola bíblica dominical deve cumprir o seu papel no processo dessa inclusão social. De que maneira? Né? Então, algumas sugestões que o livro traz e que eu quero trazer para você também. Invista em cursos de capacitação, né? Quase todas as cidades, irmão, até porque isso tem crescido muito no Brasil, quase todas as cidades, as prefeituras, né, os órgãos públicos, as entidades têm colocado à disposição curso de capacitação. Curso de Libras, por exemplo. O que é Libras, Adriel? É Língua Brasileira de Sinais, para que você trate com deficientes auditivos, que em sua maioria, né, existe um grande número de deficientes auditivos no Brasil. Então, existem, por exemplo, cursos também de capacitação para trabalho com deficientes visuais, né? Existem muitos cursos de capacitação para o trabalho com pessoas que têm deficiência psíquica também, algum tipo não vou dizer retardo, porque essa palavra retardo é um pouco antiga. Antigamente se dizia retardado, não retardado mental, mas existem cursos de capacitação também para pessoas com deficiência psíquica, algum tipo de deficiência mental. Então o que acontece? Curso de capacitação vai auxiliar o professor na preparação da aula, né? Quem sabe o professor tem alguém capacitado, quem sabe o professor tem alguém disposto a ajudar ali, isso é muito importante. Eu sei que é incomum, tá? Eu sei que isso é muito incomum, mas é o nosso dever. O que o livro está trazendo é o que nós devemos fazer como servos do Deus Altíssimo, né? Uma sala de recursos, por exemplo, toda igreja deveria ter uma Bíblia em Braille, né? Pastor, mas eu nunca ouvi falar. A Sociedade Bíblica do Brasil tem uma Bíblia em Braille. Então, olha que interessante, né? Um deficiente visual está na igreja lendo a Bíblia em Braille. Na igreja que eu congrego, em Criciúma, Santa Catarina, todo culto na nossa igreja sede, mais algumas congregações, tem ali pessoas que estão transmitindo, que estão ali comunicando-se com alguns deficientes auditivos através de língua de sinais, através de Libras. O pastor está pregando e ali a pessoa está gesticulando, né, para aquela pessoa que seja deficiente auditiva possa entender o que o pastor está falando. Então, é uma necessidade que haja curso de capacitação, sala de recursos e também muitas vezes a adaptação do ambiente. Aqui entra aquilo que eu já falei, né? Quando constrói-se uma igreja, automaticamente o corpo de bombeiros já exige uma adaptação do ambiente. Porém, muitas igrejas antigas, construídas em épocas que não era obrigatório, não tem. Mas cabe a nós, né? Cabe você. Quem sabe você seja um pastor e esteja me assistindo. Quem sabe seja você alguém que vá desempenhar um ministério pastoral e esteja me assistindo. Cabe a nós nos preocuparmos com a inclusão através da adaptação do ambiente. Ok?
E o ponto 5 vai trazer aqui modelos bíblicos de inclusão, né? Por questão de ganhar tempo na aula, eu peço que você depois leia todos esses conteúdos aqui, tá? Leia o que está escrito no livro ali também, tem bons conteúdos no livro para você ler ali, né? Por exemplo, tem ali Lucas 14, 21 e 23, está contido aqui, né? Onde o que Jesus diz? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e cegos, sai pelo caminhos e valados e força-os a entrar para a minha casa, para que a minha casa se encha, né? Um texto bíblico onde Jesus está trabalhando a inclusão. João 6,37, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Marcos 10,14, deixar vir os meninos a mim, deixa vir os meninos a mim e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus, né? Então, aqui no livro ainda tem a mulher adúltera, ainda tem a história de Zaqueu também, que foi incluído, tem a história do cego Bartimeu também, são histórias magníficas que tratam a preocupação bíblica, a preocupação de Cristo com relação à inclusão, né? E eu quero encerrar aqui essa parte da aula, para que a gente consiga já entrar no terceiro ponto, apenas fazendo menção do ponto 6 da nossa lição, que é o processo de inclusão, né? Então, diante de tudo que nós já vimos aqui, o que acontece? O professor deve ser atencioso, evitando preconceito, tratando os alunos de igual modo. Por isso que eu coloquei dicas do que eu acabei de falar aqui, né? Tente ter, né? Quem sabe você faça esse curso de capacitação, professor? Por que não? Incentive alguém. Que cada igreja tivesse um intérprete de Libras, seria fantástico. Eu creio que o reino se alegraria, eu creio que o reino cresceria, né? Que a graça de Deus seria abundante na vida dessas pessoas se muitos intérpretes houvessem na igreja. Porque, aliás, irmãos, muitos deficientes auditivos, né? Eles não participam de cultos justamente por terem dificuldade, por eles não entenderem. Eles não sabem o que está sendo falado. Então, quando a igreja preocupa-se, tem intérprete de Libras, é fundamental. E também que haja recursos audiovisuais, né? Conforme eu já fiz menção, Bíblias em braille, projeção de slides, projeção de conteúdo e todo o material à disposição que possa auxiliar. E eu coloquei aqui ainda algumas dicas, né? Eu até sugiro que, quem sabe, você dê um pause e leia, tá? Mas algumas dicas bem legais, não está no livro, foi eu que coloquei como extra para você. Primeiro, faça um diagnóstico da igreja com a ajuda de profissionais e pessoas com diferentes deficiências. Reúne alguns irmãos com deficiência, reúne alguns profissionais da sua igreja e conversem. Vai lá, sabe o que você pode dizer? Você pode dizer o seguinte, ó, eu assisti uma videoaula lá, onde tinha lá um gordinho, esse gordinho estava falando lá que a gente precisa dar uma melhorada na inclusão da nossa igreja. O que a gente pode fazer? Discursa lá, irmão, né? Entra num acordo lá. Ajude a estabelecer as propriedades e formar um grupo para desenvolver um plano que deve contemplar a conscientização da congregação. Busque informações sobre a legislação nacional, principalmente a legislação municipal e estadual. Porque você está me assistindo Brasil afora, né? E até alguns países fora. Então o que acontece? No Brasil há uma legislação, mas outras legislações há também em estados e municípios. Então busque legislações e procure ajuda de membros da congregação que possuem experiência nessa atividade. Pastor, na minha igreja tem uma pedagoga. Chama ela para conversar, ela vai ajudar muito. Na minha igreja tem uma psicopedagoga, tem uma diretora de escola. Na minha igreja, o secretário de ação social do município participa. Querido, glória a Deus. Chama ele para conversar, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esse aconselhamento, esse diálogo, para que vocês entrem, né, enfim, num acordo e possam adaptar o ambiente da Escola Bíblica Dominical para a inclusão dos alunos necessitados. Querido aluno, né, nós acabamos de ver então sobre EBD e processo de inclusão, e agora nós vamos ver então o terceiro ponto do capítulo de número 4, que é a psicologia no Ministério do Aconselhamento. Lembrando que são dois tópicos onde primeiro nós focamos no aconselhador, ou seja, você, né? Professor, líder, pastor, presbítero, diácono, pai, mãe, estudante de teologia, não interessa qual. O foco agora é você, obreiro que está aprendendo esse conteúdo. Depois nós focamos naquele que você vai atender, ok? Então, o ministério pastoral, e quando eu falo de ministério pastoral aqui, eu não estou apenas falando do pastor. Eu estou falando do ministério pastoral, aquele que pastoreia, né? Um presbítero pode ter um ministério pastoral, apesar de não ter o reconhecimento, mas pode ser ele sim, né?
exercedor dessa função pastoral. Então, sem sombra de dúvidas, é magnífico e desafiador. Então, algumas questões aqui que eu coloquei para nós analisarmos, né? Com relação ao ministério pastoral, conforme já disse Paulo a Timóteo, né? Se alguém deseja esse episcopado, né? Essa função ministerial, excelente obra deseja. Então, às vezes eu ouço o seguinte: irmão, nós não podemos ter pretensões, né? Porque o orgulho do coração. Não, irmão. Quem fala isso para você fala de maneira equivocada, né? Excelente obra deseja aquele que deseja o episcopado. A questão é, nós devemos desejar, porém esperar o tempo de Deus. Preparar-se, esperar, né, que o chamado do Senhor se cumpra na nossa vida. O que eu não posso é forçar a barra, o que eu não posso é querer pisar em cima de pessoas, o que eu não posso é querer forçar a barra com o meu pastor, né, querer ser bajulador do pastor para crescer no ministério, isso não. Mas quando você deseja e cumpre-se no tempo correto de Deus na sua vida, isso é muito bom, né? Então, outra questão que é importante nós sabermos. O episcopado, querido, a excelência pastoral, o ministério pastoral é fantástico, mas tem muitos desafios, né? Então, por exemplo, esse curso teológico aqui está preocupado sim com a sua saúde emocional. Só que muitos cursos por aí, muitos seminários, né, muitas escolas de internato de teologia não se preparam, né? Não preparam o aluno, eu coloquei aqui, não nos preparou para o quê? Para as dificuldades do ministério. Porque nem tudo é flores, né? Há momentos de muito espinho também. Então a motivação, os sonhos, os planos acabam por dar lugar ao desânimo, à frustração e às dúvidas quando o aconselhador, quando o obreiro, né? Quando você, estudante de teologia, se depara com algumas dificuldades e alguns problemas. E no Brasil, aliás, existe um índice de esgotamento muito grande nos pastores. Certo? Isso são pesquisas já demonstrando, uma pesquisa divulgada na revista Cristianismo Hoje, que disse, né, que demonstra o quê? Que no Brasil há um índice de esgotamento nos pastores. Por quê, querido? Porque o pastor é aquela pessoa que se envolve com todos, né? O pastor acaba tendo dificuldade, né, de lidar com um problema, porque ele lida com o problema de toda a igreja, né? Ele não tem apenas uma família, ele tem 100 famílias. Ele não tem um problema, ele tem 100 problemas. Ele não tem apenas um filho, ele tem 100 filhos. Então o pastor acaba, muitas vezes, tendo um esgotamento muito grande. Ok? Então, vamos continuar, né? Conforme a nossa lição e conforme nós estamos seguindo aqui. O primeiro ponto é um ponto muito importante, que é o quê? O obreiro também entra em conflito. Nenhum obreiro é super-homem, irmão. Nenhum obreiro é o homem de ferro, né? Antigamente, quem sabe você seja um pouquinho mais de idade, antigamente tinha aqueles filmes do MacGyver, né? Tinha aqueles filmes do Duro de Matar, Duro, você leu como é que era o nome desses filmes? Mas tem muito pastor que se achava o Chuck Norris, né? O fortão. Né? Não existe isso. Todo pastor ele é um homem comum, como qualquer outro, né? Todo missionário, todo obreiro, todo presbítero é um homem com qualquer necessidade, como todas as demais pessoas. Por isso que a Bíblia nos mostra que alguns homens de Deus viveram momentos de conflito, né? Dúvidas, ansiedades, problemas, questionaram o Senhor, duvidaram da sua salvação, pediram a morte, né? Elias, nós vamos ver sobre Elias depois, ele chegou a dizer: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, me mata, né? Deixa eu morrer aqui, pelo amor de Deus. Elias entrou num processo de desespero tão grande, em que há uma discussão muito grande, né? Se Elias teve depressão, se Elias não teve depressão. Eu não quero entrar no mérito da discussão aqui, mas o fato é que Elias entrou num processo de angústia muito pesado, né? Elias ele viveu um momento muito difícil na vida dele. Por quê? Porque ele, como obreiro, ele como profeta, como homem de Deus, também teve conflito, né? O fato de Elias ter tido um conflito mostra para nós o quanto nós somos suscetíveis a esse problema, o quanto nós somos suscetíveis, né, a ter conflitos e a ter problemas. Aliás, algo que eu coloquei aqui, entre parênteses, o perfil, sabe o que é? Uma dica, viu? Tem muita gente que entra em conflito pelas suas próprias mãos, né? Tem gente que puxa problema com as próprias mãos. Por isso que o perfil de liderança do pastor deve ser um perfil conciliatório, deve ser um perfil democrático, deve ser um perfil amoroso, deve ser um perfil cristocêntrico. O obreiro, o pastor, o aconselhador, ele precisa ser pautado pelo Espírito Santo. Porque quando o obreiro, o pastor, o missionário, quando você, estudante de teologia, se deixa levar pelas obras da carne, infelizmente nós trazemos conflitos para nós mesmos, né? Há conflitos que vêm
vêm de maneira natural. Há conflitos que vêm de maneira intencional. Nós trouxemos esses conflitos. Então é muito importante que você esteja tomando muito cuidado para que a sua vida seja uma vida abençoada, ok? O livro traz, alguns exemplos em que, uma vez mais eu digo, não quero me ater a esses exemplos, porque são exemplos que você já conhece, salteado de baixo para cima, cima para baixo, mas de maneira rápida eu vou pincelar eles. O primeiro exemplo é Gideão. Gideão, ele estava passando por um problema, uma dificuldade, a sua nação sendo subjugada, a colheita sendo retirada, Estava tudo pronto, tudo para ser colhido. E, aliás, irmãos, naquele tempo não tinha geladeira, não tinha McDonald's, não tinha Burger King, não tinha Subway, não tinha nada disso, Era a colheita que sustentava o povo. Então, imagine que eles esperavam por aquela colheita, o tempo da colheita. Quando a colheita estava pronta, ia lá o povo subjugar, ia lá aqueles homens pecadores, os midianitas, aqueles que estavam lá subjugando o povo, ia lá e tirava os cereais e tirava a comida do povo. Então Juízes 6 e 12 fala da história desse juiz chamado Gideão, que passou momentos difíceis. Ele duvidou, fez prova com o Senhor Jesus, temeu, chorou, se angustiou, até o momento em que ele viu a sua vitória. Moisés da mesma maneira. Eu já falei sobre Moisés aqui quando nós falamos de temperamento, e você percebe as angústias, as dificuldades. Moisés a todo momento estava dizendo: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eles não vão acreditar em mim, Senhor, eu não posso, Senhor, Gente, Moisés, ele, pelo tipo melancólico de perfil que ele tem, de temperamento que ele tem, o melancólico é aquele que tudo coloca barreira, assim era Moisés. Então esses homens de Deus, Gideão, Moisés, o próprio salmista Asaf, em que ele viveu momentos conflitantes, onde ele disse: Senhor, como é que o ímpio prospera? Como é que o ímpio prospera? Asaf viveu isso. O profeta Abacuque, da mesma maneira, viveu momentos em que ele disse: até quando, Senhor, clamarei eu? Ó exclamação! Eu creio que esse texto, Abacuque escreveu num momento de muita angústia. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Então, homens, grandes homens de Deus, que passaram momentos de muita dificuldade. Quer ver? Lembra que eu falei que o perfil também pode trazer conflito? Vamos pensar em Davi, general, rei, o grande homem de Deus segundo o coração de Deus. Vamos lembrar de um conflito de Davi? Betseba, uma mulher fora do casamento, o assassinato de um dos seus generais. Por que esse conflito aconteceu? Por coisas naturais da vida? Não. Por causa de um perfil, um comportamento. Quando ele se deixou levar pelos seus olhos carnais, quando ele viu aquela mulher bonita banhando-se do seu terraço. Quem sabe era para ele estar com seus soldados lá guerreando. Quem sabe não, mas o fato é que ele estava no local errado, no momento errado, vendo aquilo que era errado, se deixou levar pelo pecado. O perfil errado fez ele entrar em conflito. Então, obreiro também entra em conflito. Muitas vezes não porque ele quer, como era o caso de Gideão, não porque ele quer, como era o caso de Moisés, mas às vezes porque ele acaba errando, como era o caso de Davi, que é quem nós estamos comentando. Então, leia o seu livro, são vários pontos que tem ali, onde fala de Abacuque, fala de muitos homens de Deus. E, aliás, algo que eu não posso deixar passar de Abacuque, é uma frase que se tornou conhecidíssima no meio evangélico, que qual é? Mas o justo vive pela sua fé, Mas o justo viverá pela fé, em alguns outros textos. Quem é que disse isso? Abacuque. Mas era o mesmo Abacuque que antes disse: Senhor, até quando eu vou clamar? Então perceba que quando o homem coloca a sua ansiedade nas mãos de Deus, ele deixa que Deus possa controlar a sua vida. O ponto 2, nós falamos primeiro sobre obreiro tem conflito. Então, ficando bem claro, todos nós temos conflitos. Eu tenho conflito, você tem conflito, pastor da sua igreja tem conflito. Agora vamos compreender os propósitos de Deus nesse conflito. Romanos 8:28 nos dá uma dica. Olha que interessante. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, querido, não me pergunte o porquê, porque muitas vezes não existem os porquês da vida. Mas o fato é que todos os problemas que nós passamos para que haja um aprendizado, uma experiência, para que eu e você cresça, para que isso contribua para a nossa maturidade espiritual, a nossa maturidade psíquica.
Todos os problemas que nós passamos, eles ajudam, né? Conforme o texto, eles contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Por isso, que muitas coisas que acontecem são de responsabilidade do próprio homem, que eu já falei, só que muitas outras é Deus que permite que aconteça, né? Dessas que nós puxamos com as nossas próprias mãos, isso acontece por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de escolha, e isso acaba fazendo o quê? Que nós muitas vezes tomemos caminhos errados. Mas outras é permissão de Deus para que nós consigamos compreender os propósitos que Deus tem na nossa vida. Então, procure compreender os desígnios de Deus para que você compreenda, né, qual é o propósito de Deus, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a sua casa. Então, nesse ponto, né, onde nós estamos falando sobre o conflito do obreiro, é importante que você, postulante a pastor, a missionário, a um obreiro, dirigente de uma congregação, entenda isso, né? O episcopado, o pastorado, o ministério da pregação da palavra é excelentíssimo. Deus se agrada muito. Porém, né, não significa que nós vamos pisar sempre em flores. Claro que há momentos na vida de felicidade, há momentos de tristeza. Ninguém vai ficar vivendo 24 horas em problemas também. Mas o fato é que ser cristão não significa ser ausente de problemas. Existe hoje uma certa teologia liberal, essa neoteologia que hoje nós vivemos no Brasil, no neopentecostalismo, onde vai dizer que você está sofrendo, você está em pecado. Se você está endividado, você está em pecado. Querido, de onde existe isso? Se fosse assim, então o próprio Cristo estava em pecado, que Cristo sofreu, né? Cristo foi tentado. Há teologias por aí que dizem que você não pode ser tentado, você está dando brecha para Satanás. Quer dizer que Deus deu brecha para Satanás? O próprio Cristo deu brecha para Satanás quando estava sendo tentado no deserto? Meu Deus, irmão, isso é a pior teologia que eu já ouvi na minha vida, mas ouço isso, né? Charlatões cristãos evangélicos, pastores e pastoras charlatonas por aí, ensinando bobiças, homens de Deus mergulhando em tanques de óleo, dizendo que aquilo dali é unção do Espírito Santo, meninice sendo visto pelas nossas igrejas, né? Tudo são fruto de pessoas que não entendem a excelência do episcopado, que não entendem, né, que servir ao Senhor Jesus significa tomar a sua cruz e seguir. Claro que o simbolismo de tomar a cruz não é apenas sofrer, porque Jesus também em muitos momentos fala que nós não devemos temer, nós devemos lançar sobre ela a vossa santidade, que nós devemos crer na fidelidade do Senhor Jesus, mas em momento nenhum significa pensar que ser um pastor, ser um missionário, ser um obreiro vai livrar você de ter conflitos, né? Vai livrar você de ter problemas e vai livrar você de muitas vezes não questionar os propósitos do Senhor Jesus. Ok? O ponto 4, então, que é o último ponto dessa lição, né? Enfrentando as crises no ministério. Então já vimos que todo obreiro passa por crise, todo pastor passa por crise. Agora vamos ver então que tipo de crise que nós passamos, né? Então, caro obreiro, caro líder, caro estudante de teologia que o senhor ou a senhora é, né? A crise não é sinônimo de pecado. Aliás, essa visão de que crise era sinônimo de pecado era muito arraigada em Israel, né? Na época de Cristo Jesus, você sabia que as pessoas olhavam, né, para a plantação não deu certo, pecado, né? Alguma coisa estava acontecendo na vida da pessoa, pecado. O simbolismo da bênção era a prosperidade. Por isso que essa falsa teologia da prosperidade hoje já era lá do tempo antigo, na igreja primitiva, no tempo apostólico, né? Ah, não deu certo, pecado. Então isso já vem desde aquela época. Agora, crise não significa pecado. Ah, é falta... Ai, gente do céu, fico louco com essas coisas. O pastor está em crise, está orando pouco, irmão. Tem que jejuar mais. Nada a ver, irmão. Todos nós passamos por crise, né? Então, falta de comunhão com o Senhor não é o que gera a crise, né? Opressão diabólica também contribui, ajuda, mas a crise não é sinônimo apenas disso aqui. Ah, tá amaldiçoado. Não, né? Ou alguma coisa semelhante, fez alguma coisa errada. Irmão, tá pagando pelos pecados. Pisou no irmãozinho, tá... Não, irmão, não tem nada a ver. Muitas crises elas acontecem na nossa vida. Como eu já fiz menção no versículo aqui anterior, algumas acontecem porque nós mesmos ocasionamos, né? Porque eu até vou concordar num negócio aqui. Tem alguns problemas que nós passamos, algumas crises,
que essas sim são ocasionadas, né, por escolhas erradas. Por exemplo, alguém que tem um cartão de crédito, não controla os gastos no cartão de crédito, chega a fatura no final do mês, vai lá o irmão, abre a fatura do cartão de crédito e misericórdia! Misericórdia o quê, varão? Foi você que gastou tudo. Ainda vai dizer que é o diabo, não paga as contas, ainda diz que é o inimigo que está se levantando. Ou seja, crise financeira que veio pelo mau uso dos recursos que você tem. Né? Agora, essas crises que eu vou tratar aqui, não. Essas crises daí, elas são derivadas, né, da nossa vida cotidiana e das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Então, primeiro, tem no seu livro, pega lá, né, que é a crise do desenvolvimento. Pastor, não entendi, eu vou explicar, né? Durante algumas fases da vida, um conjunto de modificações internas, né, inatas, e ambientais se combinam e formam um período de crise, né? Ou seja, algumas crises que nós passamos na vida. Eu vou voltar a algumas. Quando a criança sai do útero, né, e entra para o mundo exterior, é um período de crise. Claro que você não vai lembrar, né? Nós pouco temos memória uterina, na verdade nós não temos memória uterina. A memória de uma criança, ela começa a formar-se, digamos que a nossa memória se aprimora lá pelos 2, 3 anos de idade. Então, antes de 2 anos de idade, 1 ano e meio de idade, é muito difícil que você tenha qualquer tipo de lembrança, né? E o que acontece? Quando a criança sai da vida uterina para o mundo exterior, é normal que ela passe por um momento de crise. Outra crise, a crise da idade escolar. De novo eu lembro, eu falei sobre isso no capítulo anterior. Se você não lembra, está em dúvida, volte e assiste de novo. Mas a criança, quando sai do meio familiar para ir para a escola pela primeira vez, para a creche pela primeira vez, algumas crianças vão para a creche ainda já com 1 ano de idade, outras vão com 3, outras vão com 4, mas o fato é que quando deixa-se o ambiente familiar para o momento da creche, o momento de socialização é um momento de crise do desenvolvimento. Adolescência, crise do desenvolvimento. Uma hora é adolescente, outra hora não é mais. Uma hora é criança, outra hora não é mais, né? Que nem eu brinquei. A menina acorda às 10 horas, não lava a louça, não limpa a cama, não arruma a cama. Aí a mãe diz, tu não é mais criança. Mas é 9h30 da noite, acaba o culto. A mesma menina diz assim, mãe, deixa eu encher salada. Tu ainda é uma criança. Então, vê que os próprios pais confundem a cabeça dos seus adolescentes, mergulhando eles numa crise, né? Outra crise, a crise da meia-idade, por volta dos 40 anos de idade. Quando as pessoas entram em medo, frustração, 50 anos de idade a pessoa começa, em média 50, 45 a 50, começa a ter um declínio fisiológico, né? A mulher entra na menopausa, o homem já antes disso começa a perder cabelo, né? O homem também entra num processo de impotência sexual, alguns antes, alguns depois, outros nem passam por esse problema, mas o fato é que essas crises do desenvolvimento humano, eles entram também na vida de um pastor. A crise da terceira idade, a crise da aposentadoria. Muitas pessoas têm uma vida extremamente ativa, acordam cedo, trabalham, chegam em casa, vão para a igreja, de repente, na sexta-feira se aposentou. Chegou na segunda-feira, não tem nada para fazer, não se programou, entrou em crise, entrou em depressão, entrou num processo de angústia, falta de preparação. Isso é crise do desenvolvimento que você tem aí no seu livro, né? Ali fala da adolescência, da velhice, da juventude e outros aspectos ali também. Segundo ponto, crise circunstancial. Ocorre numa situação de impacto, né? Ou seja, algo que você não esperava e que aconteceu na sua vida. Por exemplo, uma perda significativa, né? A morte de um pai, de uma mãe, a morte de um filho, gente. Veja bem, eu vou ser papai agora, né? Em poucos meses meu filho vai nascer, então eu não saberia ainda precisar essa experiência. Mas quando um pai perde um filho, é um momento de muita crise, né? Eu perdi meu pai há pouco tempo, com 51 anos de idade. E o meu avô ainda é vivo com 80 anos de idade. E o meu avô já tinha a saúde dele muito debilitada. E a gente percebe que há 1 ano da morte do meu pai, a saúde do meu avô se debilitou ainda muito mais. Por quê? Crise circunstancial, né? A morte do meu pai gerou muita crise para mim também, mas muito mais para o meu avô, por ter perdido um filho, né? E isso gerou muito desgaste emocional. Aí eu volto naquilo que a gente estava falando, né, lá no capítulo anterior, que era o quê? A questão dos conflitos, né? Então, meu avô é pastor, aliás, e não é porque o meu avô é pastor que ele deixou de passar uma crise circunstancial por uma perda significativa, né? Então, um parente,
um amigo, um pastor quando perde a esposa quando perde um pastor. Eu conheço uma mulher que com 44 anos de idade perdeu seu esposo, pastor. A mulher era muito dependente desse pastor, Ela não sabia dirigir, não sabia pagar conta, pouco ia no mercado, não gerenciava dinheiro, não sabia mexer com conta bancária, não sabia fazer nada. Morreu o esposo, entrou em crise. Quase 2 anos para sair da crise ela levou. Uma pessoa muito próxima de mim. Quase 2 anos ela levou para sair da crise. Precisou fazer um processo terapêutico, inclusive. Por quê? Porque ela precisou reinventar a sua vida. Então, no ministério é semelhante. Uma perda significativa pode gerar uma crise circunstancial. Uma desilusão, um namoro rompido na juventude, uma separação conjugal, divórcio, infidelidade, uma doença, um câncer, por exemplo. Gente, o câncer, um AVC... uma doença que incapacite alguém é algo que traz um abalo emocional muito grande. Eu conheço pessoas que morreram não em virtude da doença, mas morreram pela debilidade emocional que a doença causou. Pessoas que morreram pela falta de esperança de vida, pessoas que deixaram a sua fé ser abalada, pessoas que deixaram a sua saúde ser abalada pela notícia da doença. Então, veja o quanto é perigoso uma crise existencial no ministério. E tem aqui também a questão de um fracasso, Às vezes um pastor, ele acaba colocando muita expectativa num projeto, às vezes um pastor é convidado para um trabalho, pensa que, meu Deus, vai liderar uma igreja de 1000 pessoas, chega lá tem 50 membros, Então, essas frustrações, esse fracasso, uma queda espiritual, insucesso no ministério. Tem gente que lança livro, meu Deus do céu, irmão, eu vou lançar um livro, eu vou ficar rico, eu vou emplacar nas melhores editoras do Brasil. Lançou o livro, no dia do lançamento vendeu 10, irmão. Depois ficou com não sei quantos livros guardados em casa. Ele fica com o livro guardado para dar em dia de aniversário. Amigo secreto da empresa, amigo secreto da igreja, qual é o presente que ele vai dar? O livro. Então, essas crises circunstanciais, elas geram desgaste emocional que são muito perigosas, São muito perigosas para o ministério. Vamos para o próximo item, a crise existencial, tem no seu livro ali também, Então, uma crise existencial geralmente inicia-se com uma perda de significado de vida. Então, por exemplo, eu entrei num desânimo que eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Crise de existência. Aliás, essa crise circunstancial, ela está ligada a um objeto, uma coisa ou alguém. Algo gerou essa crise, algo externo gerou essa crise. Em geral, a crise existencial, ela até pode ter princípios externos, mas ela nasce de dentro, Ela nasce no meu intelecto, na minha psique. Então, uma crise geralmente inicia-se com a perda de um significado. De repente, todas as coisas que eram significativas para o indivíduo, como família, trabalho, lazer, igreja, amigos, perdem o valor. É aquele tipo de pessoa que não quer mais levantar, não quer mais comer, não quer mais trabalhar. Eu tenho alguns colegas pastores que passaram por momentos de dificuldade, próximos de mim, próximos da minha igreja, em que simplesmente no momento de ir para o culto ele chorava, ele não tinha vontade, não tinha desejo, adoecia, ele ficava com diarreia, ficava com muita dor de cabeça. Por quê? Porque ele viveu um momento de esgotamento. Ele entrou num processo de estresse profundo e esse estresse profundo gerou o quê? Uma crise existencial. Por isso que o livro, ele traz ali alguns pontos que eu vou falar aqui de maneira sucinta, depois você pode observar no seu livro. Ele traz primeiro, a apatia, que é o primeiro ponto da crise existencial, a pessoa se torna apática, aquilo que era prazeroso, que era gostoso, que era maravilhoso, a pessoa já começa a demonstrar um pouco mais de apatia. O que é ser apático, Adriel? É ser indiferente, É ser um pouco mais distante, você começa a ter mais reservas, você começa a se afastar um pouco mais. Antes você estava próximo, agora você está mais longe, Você começa a se tornar apático. Aquilo que antes gerava uma sensação gostosa, agora começa a gerar uma sensação de vazio. Você não tem mais desejo naquilo. Você está entrando num processo de vazio, Existe aqui daí a autocomiseração e a autopiedade. Ah, pastor, o que é autocomiseração? O que é piedade? A autocomiseração é quando o indivíduo, em geral, ele tem dó de si mesmo. Ai, tadinho de mim. Ai, eu não merecia. Ai, por que está acontecendo comigo? Ai, por que aquilo? A pessoa começa a entrar numa crise em que ela introspecta
introspectivamente, ela coloca-se numa situação de vítima, né? Ela é agredida pelas coisas que estão acontecendo. Eu estou sendo violentado, eu estou sendo injustiçado, eu não merecia passar por isso, porque o pastor deveria ter feito isso, porque o obreiro deveria ter feito isso, porque a minha mãe deveria ter feito isso, né? Ou seja, eu sou a vítima, está tudo errado, eu estou certo e eu estou sofrendo pelo motivo de outras pessoas. Então, esse processo de autocomiseração e de autopiedade, isso gera ira, gera agressividade, que alimenta cada vez mais a apatia, né? Porque essa autocomiseração vai fazer com que nós nos tornamos cada vez mais apáticos, né? Então, por exemplo, autocomiseração no trabalho, né? Porque o meu chefe, porque eles não me entendem, né? Na igreja o pastor não me dá oportunidade, na minha família, os meus amigos eu sou rejeitado, a minha esposa, eu sou vítima da minha esposa, né? Isso gera ira e gera agressividade. E esse conjunto, do 1 ao 4, acaba levando a pessoa num processo de angústia que leva à depressão. Então, essas crises, né? A crise primeira que nós vemos, que é a crise do desenvolvimento, é uma crise normal. Essa crise circunstancial e a crise existencial, elas existem no ser humano e são muito perigosas. Aí talvez você vai me dizer, não, pastor, mas eu não acredito nessas coisas, não. Eu acho que isso aí acontece por motivação diabólica. E de certo ponto você tem razão. O diabo se vale dessas crises, né, para injetar cada vez mais desânimo no ser humano. Talvez você vai dizer assim, não, mas esse negócio de depressão é algo que vem do diabo, né? Eu não acredito que isso é doença, não. Eu vou te provar, irmão. Com todo carinho e respeito, mas eu vou te provar. Olha só, eu já mostrei essa imagem numa outra aula, mas vou mostrar de novo. Um cérebro normal, né? Essa imagem colorida aqui é a imagem das sinapses. Sinapse é a comunicação de um neurônio e outro que se dá por um impulso elétrico, né? Isso é ciência básica, tá, irmão? Impulsos elétricos. Então isso aqui é uma imagem de um cérebro normal. Olha como é que é a imagem de um cérebro depressivo. Olha como é que há menos atividade cerebral. Irmão, olha a diferença, irmão. Atividade cerebral normal, atividade cerebral de um depressivo. Aí você ainda vai me dizer que depressão é coisa do cão? Claro que é. O diabo se vale. O diabo vê as brechas. Ele vê as dificuldades. Ele percebe que tem um espaço de atuação. Ele entra aqui com a ira e com a agressividade. Aqui na autocomiseração e na autopiedade, quando a pessoa diz assim, eu fui injustiçado. Aí vem o diabo, é verdade. Porque o teu pastor faz isso, o teu pastor faz aquilo. Porque a tua esposa não te ama. Os teus filhos não te respeitam. Porque o teu patrão não te dá valor. Porque a tua igreja, eles não te valorizam. O irmão passou por ti e nem te deu Pai do Senhor. Aí vem o diabo. Falou um monte, né? Então, isso aqui é real, querido. Depressão não é bobiça, depressão é uma doença verdadeira. Por isso que você, aconselhador, obreiro, presbítero, pastor, missionário, estudante de teologia, pai, mãe, seja lá quem você for, quando você ingressar no ministério, saiba que você está disposto a enfrentar essas três crises. A crise do desenvolvimento, a crise das circunstâncias da vida, que acontece muitas vezes sem qualquer tipo de planejamento, e essas crises existenciais que todos nós estamos sujeitos a passar. Não é porque eu sou formado em psicologia que eu não posso passar por uma crise dessa. Não é porque você é pastor, chamado pelo Senhor Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, que você não vai passar por uma crise dessa. Todos nós podemos passar. Isso aqui é a realidade da vida, né? Todos nós podemos entrar num processo de depressão. Um exemplo bem prático, eu já fiz menção, né? E vou falar de maneira mais sucinta de novo. O exemplo de Elias, de herói a vítima, né? Vamos dar uma olhada no panorama de Elias. Primeiro, 1 Reis 17:1. Elias era um homem ousado. Vamos ler, eu quero que você leia aí comigo, né? 1 Reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 1. Qualquer coisa você pode dar um pause aí, para você ler com um pouquinho mais de calma. Nós vamos ler o que diz o texto bíblico, né? O que vai dizer essa passagem bíblica falando acerca de Elias, um homem ousado e um homem que ousou no seu tempo. Elias vai dizer o seguinte, né? 17:1 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, o rei, né? Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Olha, ó, ousadia, irmão. Ele não falou, não, segundo a palavra de Deus? Não, segundo a minha palavra.
ousadia, intimidade e comunhão. Aí você vai pensar, nossa, o cara era legal, né? Ousado, forte, nunca vai passar por crise. Passou, irmão. Olha só, tinha fé, tinha confiança em Deus, e quem é que imaginaria? Só que no versículo 4 do capítulo 19, você vai ver que Elias é assaltado por uma perda de significado de vida. Vamos voltar? Elias passa por uma crise existencial, onde inclusive tem sentimentos de autocomiseração e autopiedade. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Avança alguns versículos aí, alguns capítulos aí, só para você ver. Capítulo de número 19 e o versículo de número 4. Vamos ver o que Elias vai dizer. Elias diz o seguinte: ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Entra aqui uma discussão muito grande, né? Se Elias realmente entrou num processo de depressão ou não, mas como eu disse, não é a foco da nossa discussão. Mas o fato é que ele entrou num processo de angústia muito profundo, e isso o levou a pedir a sua própria morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos voltar aqui de novo, gente. Autocomiseração, autopiedade. Eu não sou melhor que ninguém, né? Eu estou sofrendo, eu sou o único profeta de Israel que restou. Essas eram as palavras de Elias. Como é que nós imaginaríamos um homem, né, que alguns capítulos anteriores aqui, alguns meses, quem sabe alguns anos antes, né, ele tinha aqui dito, não vai chover, e aqui simplesmente ele quer perder a vida. Agora, o que acontece? Né? Você conhece o texto, você vai ver que Elias fugiu para a caverna, Elias depois ele vai e se esconde de Deus de toda maneira possível. Mas o fato é que quando ele conhece novamente, quando ele encontra novamente um motivo para viver, quando Deus fala com ele, quando Deus capacita ele, quando o Espírito de Deus o auxilia, na época o Espírito de Deus, hoje o Espírito Santo deixado pelo nosso Senhor Jesus, quando o Espírito Santo de Deus nos capacita, nós temos condições de prosseguir avante. Por isso, que quando ele estava recuperado já, ele fez o seu caminho de volta, enfrenta Acabe e Jezabel, ordena que desça fogo do céu, consome 100 soldados do rei Acasias, unge Azael rei sobre a Síria, e ainda ele faz o quê? Unge Reur sobre rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar, irmão. Olha só, se fosse outro, né, passando por essas crises, quem sabe teria morrido, quem sabe teria se sujeitado, mas Elias não. Eliseu ele ainda produziu muito para o Senhor Jesus depois da sua recuperação. Por isso, querido, que em nome de Jesus, né, eu tenho essa palavra profética aqui para a sua vida, que mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que você passe por crises, não esqueça que você tem um Deus Altíssimo que cuida da sua vida, um Espírito Santo consolador, que está disposto a ajudar a abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e que pode sim, a todo momento, ajudar você. Ok? Ponto encerrado. Eu acho que ficou bem claro, né? Todos nós passamos por crises, mas Deus nos capacita para o seu santo ministério. E no próximo capítulo, então, nós vamos falar não do aconselhador, mas sim do aconselhado, né? Do aluno, do membro e daquela pessoa que tanto precisa do nosso apoio. Muito obrigado, meu querido aluno. Deus abençoe a sua vida. Tem os demais cursos teológicos que você já conhece da nossa escola também. E na próxima aula, então, nós nos veremos de novo, onde nós continuamos, então, falando sobre o ministério do aconselhamento. Deus te abençoe. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? E se alguma coisa não ficou muito clara, volta, assista novamente, leia o livro novamente, porque o meu desejo é que você se aprofunde nesse conhecimento da psicologia na educação e no ministério do aconselhamento. Deus te abençoe.